Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, todos, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, por tudo que já ocorreu neste culto, e pedir ao Senhor agora que o Senhor nos traga a instrução a partir desta página tão preciosa da tua palavra. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um dos textos que é tido como uma das mais belas e nobres orações da Bíblia Sagrada. E eu intitularia essa mensagem como uma oração e 4 pedidos. Uma oração e 4 pedidos. E eu queria inicialmente dizer a vocês algumas coisas importantes. Diria a vocês, primeiramente, que Paulo estava preso numa prisão domiciliar, mas ainda assim uma prisão. Então, estar cerceado do seu ir e vir, da sua liberdade, seja por prisão ou seja por algum tipo de problema, uma enfermidade ou coisa que o valha, sempre é algo que nos traz tristeza e a gente se sente por demais abatido. Mas o curioso aqui é que o apóstolo Paulo, apesar de ser cerceado em sua liberdade por essa prisão domiciliar, o apóstolo Paulo, ele não se vê como alguém que se coloca como vítima, enfraquecido, debilitado. Não, o apóstolo Paulo, ele ora, ele intercede. E o que eu acho mais maravilhoso nesta passagem é que o apóstolo Paulo, ele ora com o entendimento que a oração é um recurso poderoso em nossas vidas. Então, Paulo tem essa percepção. Eu diria ainda para você que Paulo não era apenas um pregador. Paulo não era apenas alguém que anunciava o Evangelho, que já é uma grande coisa. Mas o apóstolo Paulo também era um homem de oração. Ele orava pela igreja. Mesmo estando detido, preso, ele contempla a igreja e as necessidades da igreja e intercede por ela. Ele desloca o olhar de sobre si, embora fosse honesto, fosse legítimo estar preocupado, mas ele se volta para a igreja e intercede por ela com muito amor e com muito afeto. Esse é o apóstolo Paulo, este grande exemplo, este homem que foi transformado por Jesus Cristo profundamente em um encontro na estrada de Damasco. E quando a gente olha para o texto, logo no verso 14, o texto nos diz que, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto. Geralmente, o judeu, ele orava em pé. O judeu não orava de joelhos. Apenas em momentos excepcionais nós vemos isso. Exemplo, nós vemos isso quando Jesus esteve no Getsêmani. Ele orou de joelhos. Nós vemos isso também quando Estevão está vivendo seus momentos derradeiros, em que ele também se ajoelha
sofrendo e agonizando, mas ele ora de joelhos. Mas comumente, os judeus, eles oravam em pé, e geralmente com as mãos estendidas. Mas o momento aqui é tão sublime, ele é tão importante, que o apóstolo Paulo, ele diz que se põe de joelho diante do Pai. Paulo estava maravilhado com algo que Deus estava fazendo, e vocês sabem muito bem que Paulo era o apóstolo aos gentios. E ele, encantado de ver que Deus estava salvando pessoas das mais variadas etnias. Que coisa linda! Deus está rompendo as barreiras que até então existiam e agora formando um único povo para o seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. E diante de tudo isso, ele se coloca de joelhos, rogando a Deus, intercedendo por aquela igreja. E aí, meu irmão e minha irmã, quando eu penso nisso tudo e olho para esse texto, eu vejo que, primeiramente, nós temos aqui um pedido inicial, que está nos versículos 16 e 17, parte A. Mas eu queria ler para vocês ainda, no capítulo 3, versículo 15, quando o texto diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele está dizendo aqui para nós? Qual a alegria de Paulo? Por que ele ora como ora? O que ele está querendo expressar? Ele está dizendo que existe um povo só de Deus. Na terra, a igreja é o quê, meus irmãos? Militante, mas também aquela igreja que está nos céus, que é a igreja triunfante. Então, na verdade, ele está maravilhado com a realização de uma obra tão portentosa da parte de Deus, e ele intercede pela igreja. E aqui no versículo 16 e 17, parte A, nós lemos assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E essa primeira oração, essa primeira parte da oração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso. Ele destaca que existe uma glória, que existe algo maravilhoso da parte de Deus, e que nós devemos, acima de tudo, entender que precisamos ser fortalecidos por Deus. A ideia aqui não é uma ideia de eu me fortalecer, de eu buscar poder por mim mesmo, encontrar essa força. Não, mas a ideia é de uma ação passiva. Sede fortalecidos, sejais fortalecidos. É Deus vindo sobre nós e nos trazendo a força, o poder, a condição de resistirmos e enfrentarmos as intempéries da vida, os problemas existenciais, porque é Ele quem nos fortalece. Não é uma força produzida pelo homem, como aqueles filósofos da época gregos acreditavam. O nosso poder não vem de nós mesmos, o nosso poder vem de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente já vivenciou, experimentou, enfrentou, a gente pensa assim: como é que eu passei por isso tudo? Como é que eu aguentei? Como é que eu cheguei até aqui? Meu Pai, não era eu sozinho, não, de forma alguma. Foi o Senhor quem me fortaleceu e me deu poder para que eu pudesse enfrentar as intempéries da vida. E assim, meus irmãos, que a gente começa a olhar para essa oração nesse primeiro pedido. Paulo não ora para que os problemas não aconteçam, porque isso seria irreal. Os problemas vão sempre existir e nós teremos que lidar com eles. Eles fazem parte da vida. Pelo simples fato de nós termos nascido, nós já enfrentamos os nossos problemas e dificuldades. Mas Paulo ora para que sejamos fortalecidos, para que, uma vez fortalecidos, pudéssemos superar
as nossas próprias fragilidades. Eu diria mais para você nesta manhã. Paulo ora dessa maneira porque ele crê no poder de Deus, que o poder de Deus, movendo em nós, nos dá a condição, inclusive, meus amados irmãos, de superarmos a apatia espiritual. Quando você perde o gosto pela leitura bíblica, quando você perde a força, a disposição para orar e para interceder. E não adianta, meus irmãos, existem momentos que somos nós, vasos de barro, somos nós que teremos que orar. Vocês viram o testemunho dado aqui hoje pelo nosso irmão. Era ele quem estava ali para orar e para interceder. Então, quando eu olho para esse texto, são algumas ideias que me aparecem aqui, que surgem, que saltam do texto. E o texto diz mais ainda para nós, meus irmãos. Com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É o Espírito Santo, é uma vida cheia do Espírito Santo que vai fazer com que nós tenhamos a condição de superar os momentos das maiores agruras da nossa existência. Então, é importante ter o revestimento, a plenitude do Espírito Santo. Todo crente, ele é batizado com o Espírito Santo. Mas existe algo que vai além dessa conversão e dessa regeneração. Nós precisamos viver essa plenitude que vai crescendo, que vai transbordando durante toda a nossa existência. É esse poder de Deus em nós que vai nos dar a condição de superarmos as dificuldades da vida, os problemas existentes em nosso meio. E aí, meus irmãos, o versículo 17 nos diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. No versículo de número 17, a parte A ainda faz parte do primeiro pedido. Paulo então pede, roga, que o Espírito de Deus habite, ou seja, que o próprio Cristo resida no coração dos crentes da igreja de Éfeso. E aqui vem uma coisa muito interessante. O termo habitar aqui não traz aquela ideia de transitoriedade. Veja só o que eu quero explicar a vocês. Não é como alguém que de repente alugou uma casa para passar um fim de semana com a família e ao findar do domingo ele retorna para sua casa e deixa aquele imóvel lá. Não é algo transitório, algo que vai e volta, algo em que você está presente e daqui a pouco não está mais. Não. Aqui a ideia de habitar, irmãos, é a ideia de residir permanentemente. Então, Cristo, ele vem residir permanentemente em nós, em mim e em você. Vê a diferença? Compreende a diferença? Ele não é uma visita, ele é alguém que veio para ficar, para residir em nós. E o que eu acho mais lindo, irmãos, nessa imagem que Paulo escreve de maneira tão brilhante, Cristo vivendo em nosso coração de maneira permanente. Isso é algo extraordinário. E quando nós prosseguimos mais um pouco, nós vamos chegar então a uma ideia muito interessante que o grande estudioso Russell Shedd, ele conseguiu traduzir numa linguagem muito clara. Ele diz que esse habitar de Cristo em nós é aquele habitar em que você tem autoridade. Imagine você chegando num lugar que você tenha autoridade para fazer mudanças, para fazer uma limpeza, para fazer uma arrumação. Entende? Ele tem autoridade para reorganizar a nossa vida. Hoje existem profissionais que eles cuidam disso, né? Eles chegam nas nossas casas e arrumam o armário todo, separam, né? Botam tudo devidamente em seus lugares, né? Mas trazendo essa imagem, Jesus Cristo,
Ele é aquele que tem poder para organizar a nossa casa, para varrer e para jogar fora aquilo que não deve ficar, aquilo que não deve permanecer. É Ele quem põe em ordem o nosso viver e a nossa existência. Mas quando nós chegamos então, meus irmãos, no segundo pedido, e o segundo pedido ele está justamente no capítulo 3, versículo 17, parte B, quando diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em primeiro lugar que eu destacaria para você aqui, a base da existência do cristão é o amor. Os gentios e o povo que era natural de Éfeso só estava conseguindo viver bem e se acertar, apesar de culturas tão diferentes, por um motivo, irmãos, porque o amor estava presente. O amor de Cristo possibilitava a existência, a coexistência harmônica entre eles. Eu diria para você nessa hora, sem medo de errar, todas as relações de amizade, relações de namoro, relações conjugais, todas elas precisam estar fincadas, pautadas no amor, para que possa perdurar, para que possa sobreviver. E aí Paulo, nesse segundo pedido, ele traz duas imagens para nós. Veja comigo o versículo 17, parte B. A primeira delas, arraigados, e a segunda, alicerçados. A primeira imagem é a imagem de uma planta muito bem, o quê? Nutrida, sim, mas uma árvore muito bem, o quê? Fincada, muito bem plantada, uma árvore que está muito bem consolidada naquele solo. Então, a ideia agora é uma ideia da agricultura. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. O desejo dele é que aquela igreja, ela pudesse estar assim, muito bem arraigada em Cristo, no amor de Cristo. Irmãos, e é o que nós desejamos para nós aqui também hoje. A palavra de Deus para aquela época, ela fala conosco hoje também. O que nós mais queremos é viver uma realidade comunitária, de igreja, que seja uma igreja onde nós nos amemos mutuamente, que nós convivamos de maneira salutar, que a gente não tenha impedimento relacional, que a gente possa falar um com o outro, que o pastor e que os presbíteros, eles não sejam pessoas inatingíveis, que ninguém consegue falar com eles, que não tem liberdade, não. Nós não acreditamos assim. Com base na Bíblia, o que nós vemos é que nós somos um corpo, com funções diferentes, mas somos um corpo. Nós precisamos desse convívio santo, porque isso é eficaz para a nossa espiritualidade. E aí, nessa segunda oração, nesse segundo pedido, vai surgir um outro termo, que você vai verificar comigo, que é alicerçados. Imagem da construção civil ou da arquitetura. O que ele quer mostrar para nós, então? O que ele está orando a Deus? Para que os irmãos possam ser pessoas muito bem estruturadas, pessoas com base, pessoas com fundamentação, e que assim possam crescer, bem como cresce uma construção, eles possam crescer de forma saudável. Olha que imagem! Quando a gente enxerga esses detalhes, a gente observa a riqueza e por que alguns consideram esta oração como uma oração nobre, uma oração muito profunda, muito sentida, muito bem construída pelo apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, o texto vai prosseguir ainda, mostrando para nós, e eu queria ver com você nos versos 18 e 19, nós vemos aqui um desdobramento, mas o texto diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui nesse terceiro pedido, nós precisamos olhar algumas coisas muito interessantes também que o texto nos apresenta. A primeira delas é que no verso 18 aparece a expressão compreender. Paulo ora para que haja compreensão, para que haja entendimento. Ou seja, isso sugere que Paulo desejava que os irmãos tivessem conhecimento, o quê, irmãos? Conhecimento intelectual da sua própria fé. Nós precisamos conhecer a nossa fé com profundidade. A Bíblia fala, atendendo ao tempo decorrido, quando já devíeis ser mestres, necessitais que vos ensine o quê? Que vos traga o quê? O leite espiritual. Mas chega um ponto que nós precisamos ir além desse leite espiritual. Existe um momento que a gente já está em condição de receber alimento sólido para prosseguir na nossa vida e em nossa caminhada. E pelo fato da gente não amadurecer em profundidade no conhecimento bíblico e teológico, por vezes a nossa vida ela fica um tanto quanto acanhada espiritualmente. A gente continua derrapando em bobagens, a gente continua brigando por coisas mínimas, porque ainda não compreendeu perfeitamente essa dimensão do amor de Cristo, que é extremamente grande, que é grande demais, que não dá para conter, e é disso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, está falando conosco nesta manhã, através desse texto. E quando eu olho para esse verso, eu percebo aqui ainda mais. Eu percebo que a largura, porque essa mensagem, ela tem poder para atingir pessoas de todas as regiões do mundo. Essa mensagem, ela tem poder para salvar pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais. Essa mensagem pode atingir pessoas dos mais diversos lugares do mundo. Largura, porque ela também atinge as tribos mais variadas deste mundo. Profundidade para alcançar aquele pecador que está mais afundado no pecado. Sabe aquele tipo de gente que a gente fala, meu Deus do céu, como um ser humano poderia chegar a tal grau de pecado, de conduta reprovável? Mas essa mensagem de Cristo, ela tem poder para salvar, inclusive, pessoas que vivem dessa forma. A mensagem de Cristo é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então não importa a conduta, a prática, o jeito de viver, se Deus, através da sua palavra, tocar em corações, essas pessoas irão mudar de vida e terão agora um novo curso, uma nova maneira de ser e de viver. Para Deus não há casos perdidos. Ele é especialista em salvar pessoas complicadas. Ele é especialista em salvar seres humanos que talvez nem eles mesmos acreditem em si. E quando eu olho para isso tudo, meus irmãos, eu penso ainda, quando o texto fala para nós no verso 18, olhe para a Bíblia Sagrada, quando ele fala em cumprimento, e eu fico pensando, esse amor de Cristo, ele é tão maravilhoso que ele é de eternidade a eternidade. Na eternidade passada, ele nos escolheu quando nós nem ainda tínhamos sido criados. Mas na eternidade futura, ele vai consolidar a salvação que já se processou em nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos completamente em suas mãos, protegidos e guardados. Mas Paulo ora para que haja estabilidade, para que haja crescimento, para que haja entendimento desse amor tão especial que Cristo tem por nós. E para finalizar, o quarto pedido, quando nós olhamos para o versículo 19, parte B, o texto vai falar assim:
Veja comigo. Tomados de toda a plenitude de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer mostrar para nós que a oração de Paulo é para que nós não paremos de crescer, para que a gente continue, para que a gente possa ter comunhão intensa e profunda com Deus e com os nossos amados, cheios de Deus, mas plenamente humanos, completamente humanos, mas ao mesmo tempo cheios do poder de Deus e do Espírito Santo. É disso que ele está falando para nós. A tão sonhada plenitude do amor sendo alcançada. Como disse Jesus na oração sacerdotal, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. A plenitude de Deus é o que nós precisamos entender. Alcançar esse amor que excede a todo entendimento. Como alguém é capaz de amar o ser humano perdido? Como um Deus santo, um Deus puro, é capaz de nos amar, sendo nós pecadores? Mas foi assim que aconteceu. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi assim que Ele nos amou. E da mesma forma como Ele nos amou, de forma tão abnegada, tão altruísta, de tanta entrega, é dessa mesma forma que Paulo ora para que a igreja também se ame, para que nós nos amemos, para que o filho ame o pai e o pai ame o filho, para que os irmãos dentro da igreja se compreendam, vençam as possíveis dificuldades que possam surgir, que haja graça e perdão nas relações conjugais, que o nosso amor seja tão intenso uns pelos outros, que até as possíveis falhas que o cônjuge comete, nós saibamos perdoar. Que até as falhas que são naturais do ser humano, elas possam ser compreendidas, perdoadas, e o casal possa prosseguir também. E eu digo para você nesta hora, se isso não acontecer, é porque o nosso amor ainda precisa ser aperfeiçoado. Se nós não somos capazes de nos perdoar mutuamente, de nos amar como nós somos, não de maneira idealizada, não aquele amor fantasioso, que você cria uma expectativa sobre o outro e daqui a pouco você se frustra, porque você projetou no outro você, e você foi incapaz de entender quem ele é e amá-lo como ele é. Então, Paulo está orando para que as relações dentro da igreja, elas sejam dessa forma, com amor que é incompreensível até mesmo para quem está de fora. Como esse povo se ama tanto, como esse povo se ajuda mutuamente, como esse povo é capaz de ser tão solidário uns com os outros. E para finalizar, eu queria pensar com vocês algumas coisas. A primeira delas, Deus em Cristo está interagindo. Ele está interagindo em nossa vida. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele não é um Deus meramente teórico, de um conhecimento que se abriga apenas na nossa cabeça, um conhecimento cognitivo. Mas Ele nos ama e deseja que esse conhecimento, ele seja um conhecimento experimental. É por isso que o texto, quando diz compreender, conhecimento intelectual, versículo 19, conhecer o amor de Cristo, fala de um conhecimento experimental, de intimidade. É um termo que na Bíblia tem tamanha profundidade que ele tem assim uma acepção, um sentido de uma relação marido e mulher. Tamanha intimidade. Não é conhecer de ouvir falar, mas é conhecer de ter intimidade.
Maria e José estavam desposados, mas não se conheciam. Por quê? Porque não tinham coabitado ainda. Então a ideia, o verbo aqui conhecer na Bíblia, ele sempre traz essa conotação, esse sentido de uma relação de intimidade. Então, o que Paulo ora é para que a igreja tenha conhecimento intelectual. Isso é importantíssimo. Mas também que a igreja tenha conhecimento experimental, relacionamento com Deus, oração, piedade, vida transformada, que as nossas emoções do velho homem, elas possam arrefecer, elas possam ser sepultadas, elas possam diminuir, para que a gente tenha um coração extremamente amoroso para com o outro, para abraçar o outro, para compreender o outro, para aceitar o outro. É disso que Paulo está tratando aqui. Então, esse Deus maravilhoso, Ele ouve as nossas orações. E por que a gente não ora mais? E por que a gente não faz como Paulo, diante do qual ele se dobrava e orava? Nós precisamos fazer assim, porque nós acreditamos num Deus que é poderoso. E Ele sabe o que nós queremos e precisamos. Ele sabe das suas necessidades e Ele sabe das minhas necessidades. Nós oramos ainda agora, intercedendo uns pelos outros aqui no culto, coisa que não fazíamos há muito tempo. E eu orei por um jovem aqui, eu pedi a Deus por ele, eu falei: Senhor Deus, que o Senhor possa conceder a ele as bênçãos mais especiais, mais selecionadas, mais escolhidas, talvez para além daquilo que ele possa supor ou imaginar, porque nós sabemos que Deus, Ele tem o melhor para nós, e Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele é todo poderoso para realizar o que desejar em nosso favor. E quantos de nós aqui não poderia se levantar nesta manhã e dizer: pastor, é verdade, porque Deus fez isso na minha vida. Deus surpreendeu a tudo e a todos e fez isso. Deus fez algo inusitado e me trouxe uma bênção que eu não esperava. Deus me deu uma força para enfrentar as minhas precariedades, as minhas dificuldades, as minhas enfermidades, mas foi Deus quem fez isso em mim. Ele me fortaleceu, não foi propriamente eu, mas foi Ele. E isso é, irmãos, para nós uma prova incontestável do amor de Cristo e do poder que Ele tem por nós. E diria mais para você: Ele é abundante, Ele nos dá da sua graça e Ele também nos dá da sua glória. Graça, favor imerecido, mas Ele também nos dá da sua glória. Nós podemos participar da sua beleza, da sua riqueza, do seu poder. E por fim, Ele merece receber de mim e de você a glória e a adoração, para trazer à vida quem estava morto. Assim como Ele foi capaz de ressuscitar a Jesus Cristo, Ele ainda hoje é capaz de ressuscitar pessoas também espiritualmente. Pode até ressuscitar pessoas que morreram de verdade, mas Ele pode tirar pessoas da cova espiritual e trazê-las para a novidade de vida, para uma nova experiência, para ter o coração outra vez aquecido, transformado por Ele, vibrando com as bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu quero orar por você nesta manhã, no início deste novo ano, e quero fazer uma oração muito semelhante à oração do apóstolo Paulo, pedindo a Deus que você seja fortalecido e fortalecida, que você tenha poder para enfrentar as lutas e as dificuldades, que você possa caminhar assim, o poder dele sobre você, que você deixe Cristo habitar em você, que Ele de fato more em você. E se você ainda não fez esse convite a Ele, fala: Senhor, entra realmente na minha vida e transforma a minha história. Eu preciso do Senhor. Eu quero orar por você que deseja
conhecer de maneira mais profunda esse amor que excede a compreensão humana, esse amor que as pessoas não conseguem entender como Ele nos amou. E essa é a grande diferença da nossa fé para as demais religiões, né? Que as demais religiões, elas têm uma proposta de que é o nosso esforço que vai fazer com que o ser divino nos aceite. E esse é um caminho frustrado, porque nós não temos essa condição. Por melhores que nós sejamos, por mais que nós nos esforcemos, a Bíblia fala que as nossas melhores obras são como trapo de imundície. Então, meus irmãos, é por isso que o cristianismo é o caminho contrário. É o próprio Deus percebendo essa impossibilidade e vindo ao nosso encontro para nos salvar, para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai, para nos reconciliar conosco mesmo e para nos reconciliar com as pessoas com as quais nós convivemos. Vamos orar então? Vamos